Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Para você ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Agora, na Guardiã da Notícia, Arquiobras, com Paloma Bedani. Arquitetura, urbanismo, design de interiores. Arquiobras. E agora, na Guardiã da Notícia, Arquiobras com Paloma Bedani. Música e informação na palma da sua mão. Eu sou a arquiteta Paloma Bedani, começando mais um Arquiobras aqui toda sexta-feira. Pessoal, não percam, às 13 horas estaremos aqui num processo muito gostoso, falando sobre obras, acabamentos e dando continuidade aqui no programa que a gente tinha previsto. A gente está falando hoje sobre imóveis planejados. Com ele, que entende tudo do assunto, Mahmoud. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Paloma, boa tarde, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, pode se apresentar, contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Imagina, Bom, parceiro é pra isso. Que legal, fico muito feliz. Eu tenho 20 anos de mercado. Trabalhando com móveis planejados, sempre trabalhando e atuando com móveis planejados de alto padrão. O nome da minha empresa é Grupo Ias Móveis. E atualmente mais à frente do projeto Delano Anália Franco, em São Paulo. Legal. Eu faço esse projeto mais do produto de alto padrão, apesar de ter 20 anos de mercado e outras lojas também, mas o nosso principal foco hoje do segmento de móveis
Ele está no desenvolvimento com parcerias com arquitetos. Legal. Enfim, basicamente esse o início da minha história. Foi em setembro de 2000, aliás, vou completar agora, 20 anos de mercado. Merece um bolo. Vai ter festa. Pelo menos um cupcake. É verdade, sim. Bom, enfim, é isso. Que legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. E, gente, o que eu tô percebendo bastante, assim, né? Eu vi até uma pesquisa que vocês fizeram, que o pessoal tá em casa na pandemia, e a cozinha ganhou disparado, né? Todo mundo quer mudar a cozinha. Eu até fiz uma chamada agora há pouco, comentando que a gente senta na mesa, e aí a gente vê a porta toda capenga do armário, aí a gente vai no banheiro, aí sai a portinha na nossa mão, e aí você vai ali pegar alguma coisa no guarda-roupa, e aí a porta sai do trilho. Gente, não tem como. Acho que todo mundo tá tendo um olhar agora diferente, né? Pra casa, pro lar. Eu mesma. Eu mudei muito o meu olhar na quarentena pro meu lar. E aí eu queria saber, assim, de vocês, como lojista, o que vocês estão sentindo de demanda, de solicitação, né? Como que o cliente final tá chegando até vocês na pandemia? E o que vocês estão sentindo de necessidade hoje do cliente final? É muito importante a gente falar isso. Realmente nós fizemos uma enquete nas redes sociais. E nós imaginamos que ia disparado dar o home office, né? A parte do escritório, que hoje nós estamos todos em casa, trabalhando. Mas, de forma surpreendente, foi a cozinha. Todo mundo virou Masterchef. Exatamente, todo mundo virou Master, né? Então, a gente em casa, por mais que a gente desenvolva, faz o trabalho, a cozinha é o ambiente, o espaço mais importante da nossa casa. É o coração da casa, É o coração da casa, é inevitável, né? E, antes de mais nada, eu quero me solidarizar com tudo que vem acontecendo. A Delano, inclusive... a gente faz parte de algumas associações beneficentes que ajudam algumas redes, né, enfim, acompanhando todo esse cenário, todo esse mercado, e a Delano se solidariza com tudo isso. É muito importante também a gente entender todo esse momento. Mas, enfim, o que a gente pensa e o que a gente entende sobre tudo que está acontecendo, né? É uma grande verdade, isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar. Mas neste meio do caminho a gente vem percebendo que a gente precisa se aproximar mais das pessoas, e o mobiliário planejado, ele é muito importante, ele vem sendo percebido cada vez mais. Tem essa função também, ele tem essa função de um complemento da casa, né? Então a gente vem percebendo cada vez mais que os nossos espaços dentro de casa não estão preparados do jeito que a gente gostaria que estivessem. É verdade. Então a gente vem recebendo muitas demandas de retrofit. O retrofit é a reforma do ambiente, né? Olha só. Então, é um nome chique, né? Pra falar reforma, gente, abre aspas. É o retrofit. Então, aquela cozinha que já existe, a gente dá um toque especial para você estar em casa com a família, ou mesmo sozinho, e se sentir muito bem no seu lar, né? Acho que esse é o principal foco que a gente vem percebendo na pandemia. Novos projetos, naturalmente, eles aparecem, a gente tem bastante demanda para isso, mas o retrofit é uma coisa que já é recorrente, e na pandemia as pessoas, sem dúvida nenhuma, vêm buscando cada vez mais. Tendo esse olhar, né, pra dentro de casa diferenciado. Então fala pra gente quais são os materiais mais usados e mais vendidos na sua loja. O que você sente do seu público, e explicar um pouquinho da diferença entre eles. Tá. A marca Delano, em especial, ela é uma marca que ela tá colocada no mercado num produto premium, tá? Inclusive, acabamos de fazer um lançamento de uma coleção nova. Tá É a linha Manifesto. Muito lindo. A gente traz um manifesto dos novos anos 20. Então, a gente faz uma associação do que aconteceu na última centena, né? De 1920 a 2020. Nossa, legal. E a gente conta a história agora de como serão os novos anos 20. Então, vem o nome, a coleção Manifesto. Então, a Delano, ela tem na sua linha o material MDP, que é tradicional, o MDF, que também é um material bastante tradicional. Só abrindo uma aspas aqui, claro. Explica pro pessoal a diferença entre MDP e MDF. Os clientes têm bastante dúvida disso, nossos ouvintes também. Tá. Tanto o MDP quanto o MDF, eles saem... eles são extraídos da mesma forma, porém de formatos diferentes. Então, a mesma tora de madeira, eucalipto, enfim, que é o grande... material com que nós trabalhamos, eles são extraídos, tanto o MDP quanto o MDF. O MDP, eles são cavacos de madeira, e o MDF, são as fibras da madeira. Tá? Então, cada um é utilizado da melhor forma dentro da composição do móvel. Legal. O MDP é uma peça mais rígida, e o MDF, ele permite com que a gente tenha mais flexibilidade no material.
Então a gente trabalha com MDP principalmente nas estruturas e portas de armário e o MDF principalmente quando são as peças pintadas, que são as peças em laca que nós utilizamos, fica melhor. porque ele permite uma flexibilidade maior, um arredondamento de borda, basicamente são as principais diferenças do produto. Muitas pessoas, como você coloca, o que é melhor, o que é pior. Não tem o que é melhor, o que é pior. Tem a característica e a utilização de cada um dos produtos, né? Legal. Então, novamente, o MDP na estrutura do mobiliário junto com as portas do mobiliário e o MDF é a peça mais flexível que permite, então, a utilização principalmente em peças pintadas. Esses é a grande diferença dos materiais, tá? Legal. Voltando para o manifesto. Voltando para a coleção Manifesto, então a Delano ela traz mais uma vez para o mercado, é uma marca que está no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, mais precisamente, uma fábrica de 54 mil metros quadrados, com maquinário... eu tive o prazer de conhecer a fábrica, verdade, foi uma experiência incrível. Uma tecnologia extremamente importante, muito bem empregada. A gente tem, inclusive, peças que são exclusivas, que só a Delano trabalha, como bordas a laser, que é uma fundição do material, para a gente não ter fungos e bactérias nas bordas do produto. Então, a Delano ela tem essa característica, remenda, né? nem remenda, enfim, uma série de coisas, né? E a coleção, ela vem trazendo para o mercado um manifesto. Então, nós vamos, inclusive, ter agora em 2020 e 2021 toda uma campanha convidando os profissionais para ele dar o seu próprio manifesto, né? Que legal. A sua própria opinião do que vai acontecer nos próximos anos 20. Eu vou me manifestar. Com certeza. Aliás, já fica o convite aqui para o mais breve possível para o segundo semestre. É um dos nossos novos projetos. Aliás, em primeira mão, a gente vem trazendo para vocês. Olha, gente, quentinha. Isso vai acontecer, todos os profissionais da área. Já fica aqui o convite de antemão. A Delano ela traz para o mercado um manifesto e trazendo, sem dúvida nenhuma, uma marca muito conceituada, um mobiliário planejado de altíssimo padrão, de altíssima excelência. Enfim, é redundante eu falar daquilo tudo que eu faço, que eu gosto. Uma coisa que eu gosto muito da Delano, que talvez o pessoal não saiba, o pessoal que está em casa ouvindo a gente, é que vocês fazem a analogia da moda, né? Com os móveis. Então, conta um pouquinho pra gente desse mundo, desse universo que a mulherada adora. É verdade. A Delano, enquanto marca, ela tem essa associação com a moda e a arquitetura, né? E caminham juntas, né? A moda é a arquitetura do corpo, né? Isso. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito para o nosso trabalho e a gente entrega isso dentro do nosso mobiliário, trazendo a sensação do vestir a casa. Que é exatamente fazendo a união entre a moda e a arquitetura. Então esse é o conceito que a marca traz para o mercado, fazendo inclusive associação com modelos, com grandes profissionais, com estilistas de moda, né? E agora para essa nova coleção a gente continua isso, mas de uma forma um pouco diferente, renovada, mas essa é a principal associação que a marca realmente tem para o mercado. Tá? É um diferencial, gosto bastante. Então vamos seguir aqui. Qual que é o passo a passo? Vamos supor, eu quero mudar a minha cozinha. Qual que é o passo a passo que esse cliente final precisa, né, para vocês orçarem os móveis ali da cozinha dele? Ou às vezes ele não gosta da disposição. Vocês também ajudam ele nessa função? Ou sempre tem que ir comigo lá, arquiteto? Gente, aproveita, segue lá, @QProjetoArquitetura. Já vou deixar meu jabá aqui. Vocês estão precisando de arquiteto, já pode me chamar. E aí eu pego você e levo você lá na loja pra gente escolher os acabamentos incríveis. Então, voltando. Sim. O que essa pessoa precisa e o que vocês precisam como lojista, né, como consultor de venda, que uma coisa é um vendedor. E eu vejo muito que o pessoal é muito bem treinado para receber essa demanda, para receber esse pessoal, que são consultores de venda. Então, ele tem uma venda consultiva e técnica, né? Fala um pouquinho pra gente dos bastidores de uma venda, como que funciona? É exatamente isso. Diferente do mercado de 10 anos atrás, onde a gente tinha o vendedor de loja, né? Meta. Hoje é importantíssimo a gente ter as nossas metas pessoais, enfim, tudo, profissional. Mas o trabalho de imóveis planejados, ele é um trabalho hoje muito consultivo, né? Exatamente. E a Delano, enquanto marca, a Delano Anália Franco, que eu represento, a gente tem um trabalho muito consultivo, é um trabalho onde todos os profissionais levam os seus consumidores para, então, a gente desenvolver todo o nosso mobiliário.
mas também nós temos dentro de casa grandes profissionais extremamente bem treinados. Então são os vendedores, eles continuam com a função do vendedor, mas eles são mais do que vendedores. Hoje eles não são experts só no mobiliário planejado, e sim no contexto geral do projeto. Então se você... Eu também indico, por mais que eu sou um lojista de imóveis planejados, hoje o profissional, o cliente que tem um imóvel e quer fazer, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito bem desenvolvido, para ter um layout muito bem explorado, contrata um profissional. É verdade. O profissional de arquitetura, design de interiores, muito importante dizer, eles ajudam demais a gente, tanto o cliente final quanto nós vendedores de loja. Mas também estamos totalmente preparados para te dar toda uma consultoria. A gente trabalha com o Promob, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, que ele permite com que a gente reproduz tudo em 3D, em 3D, tudo que você tem de necessidade, de vontade, de ideias, de cores, acabamentos, texturas, tudo. É impressionante mesmo. E a gente então traz essa representatividade tanto do projeto que o profissional levou, ou se você não tem o profissional, também procura a gente direto, Delano Anália Franco, e a gente tem os profissionais capacitados para te dar toda essa consultoria. Muito bacana. É isso aí. Fala pra gente, então, como que está sendo a prospecção de clientes nessa pandemia? O que vocês têm sentido como lojistas, né? O posicionamento de mercado? Quais são os diferenciais que vocês fizeram para atrair esse consumidor que também está receoso, tanto de sair por conta do vírus e também de investir nesse momento? Então, o que você tem sentido e o que você deixa de dica aí pra gente? Isso é muito importante dentro do nosso mercado. Muito importante dizer para todos vocês, vamos se cuidar. Eu acho que isso é muito importante. Nós somos empresários, profissionais liberais, profissionais da saúde. Quero deixar nosso agradecimento, que é muito importante. Eles vêm fazendo a diferença para todos nós. Com certeza. Mas logo no início da pandemia vem aquele momento, aquele desespero, a gente não sabe o que vai fazer. Porém, a gente tem uma relevância importante no mercado, onde a gente precisa trazer coisas novas e inovações. E a Delano Anália Franco, ela imediatamente, início pandemia, lá no finalzinho de março... Já viu essa necessidade, já entendeu essa necessidade de se adaptar ao mercado online. É verdade. Tá? Então, nós já somos uma empresa que falamos muito com o consumidor online. Tá. A gente já tem essa forma de atendimento mesmo antes da pandemia, mas de forma impressionante a gente percebe que a gente... Porque vocês não atendem só São Paulo, Não atendemos só São Paulo, uma diversidade enorme, Santo André, São Bernardo, Litoral e até outras praças fora de São Paulo, outros estados também. É muito importante dizer isso. E nós entendemos e potencializamos então a venda online, a venda consultiva. Então, todos os nossos consultores imediatamente foram para home office, dentro de casa, com o computador embaixo do braço, porque a gente precisava e continuava... Todo mundo teve que se adequar. Precisava e continuava a trabalhar. E conseguimos um sucesso com isso. Olha que legal. E muito importante porque nós potencializamos o trabalho do Instagram, o trabalho online. Eu digo Instagram porque hoje é a principal ferramenta, mas todas as mídias, Google, LinkedIn, Facebook... E conseguimos um sucesso, uma relevância muito importante. Olha que legal. Mas e a fábrica no meio disso tudo? Como que estão os prazos em relação à fábrica? A fábrica também teve que se adequar, né? O funcionário, né, do chão de fábrica, que a gente chama, ele também teve que se adequar, não só o vendedor consultivo. Sim, teve a necessidade, claro, dessa adequação de forma geral. A fábrica, muito importante dizer, Unicasa é a indústria que produz todo o nosso produto. Isso. E a Unicasa, ela teve sim uma adaptação necessária, mas é o mais importante dizer para todos vocês que a gente cumpriu todos os nossos prazos 100%. Olha que legal, parabéns. A fábrica, ela entendeu também a necessidade... Da pessoa que estava em casa, da necessidade da pessoa que estava em casa. As lojas, elas continuaram trabalhando, porque os consumidores, até então, aquele momento da paralisação, a gente vinha com um cenário econômico bastante positivo. Então, a gente continuou com todo o A gente estava retomando o fôlego, né? O mercado estava todo gás. Estava bastante ativo, com uma projeção econômica muito boa para 2020. E a fábrica também se adequando às necessidades, ao distanciamento, todos
As medidas sanitárias. As medidas sanitárias precisas e necessárias e atendemos todos os nossos prazos 100%, né? Falando em prazo, Isso. como que funciona o prazo de vocês? Então eu cheguei lá com uma ideia de uma cozinha, quero fechar, como é que funciona? Conta pra gente. O grande foco da Delano ela está no atendimento ao consumidor. Isso é um assunto muito importante, muito relevante. A fábrica, por mais que nós somos os lojistas, existem os profissionais, mas a fábrica ela é muito atuante na ponta, no final mesmo, com o consumidor. Que legal. Então todos os consumidores que vêm, procuram a Delano, eles recebem imediatamente após o contrato um e-mail da fábrica agradecendo, uma mensagem do presidente. Isso é um negócio diferente, que humaniza todo o processo, né? E dentro de loja, Delano Anália Franco ou o Grupo IAS Móveis, como eu falei para vocês, a gente tem todo um processo muito bem resolvido. Então, todos os nossos processos, eles continuam no mesmo prazo. Então, você vem e faz a compra com a gente, imediatamente a gente faz o contrato, e aí nós temos um processo que se chama medição. Depois desse processo, medição é o projeto executivo, toda uma conferência feita com o profissional que fez a indicação ou direto com o consumidor final. E aí, então, nós iniciamos nosso prazo de entrega, que hoje o nosso prazo de entrega ele varia entre 40 e 45 dias úteis, e dependendo da demanda e necessidade de cada consumidor, que esse é um dos grandes diferenciais. A gente analisa contrato a contrato e não simplesmente um contrato único e frio. Também a pessoa não está com tanta pressa. Eu tenho cliente, por exemplo, que ainda nem recebeu a chave, né, do apartamento, mas já quer deixar tudo mastigado. Aí ele fala, não, fica tranquila, vai fazer suas coisas. E tem outros que falam assim, meu Deus, a minha porta está caindo, muda aqui para mim ontem. É verdade. Então a gente vai sentindo também a necessidade de cada um. Paloma, sabe que você falou de uma coisa que é muito legal? Você recebeu a chave da tua casa, do seu apartamento, ou está construindo, e você tem uma... Hoje todos nós sabemos que a gente tem uma tabela financeira a ser seguida, né? A gente tem um planejamento financeiro. E não só o planejamento financeiro, mas o planejamento do tempo. E o mobiliário planejado, que caminham juntos. E o mobiliário planejado, ele usa uma fatia importante do seu planejamento financeiro. Né? Ele é uma das partes, se não houver o investimento mais alto que você tem, ou então o investimento mais importante que você tem. E pensando sempre a longo prazo, né, gente? Vai durar para sempre. É um produto que é um bem durável. Ele tem, sem dúvida nenhuma, hoje uma capacidade de vida útil de pelo menos 15 anos. O carro tem mais depreciação do que os móveis planejados. É uma grande verdade, assim. E falando sobre isso, voltando, a gente tem, então, uma forma de venda que é a venda futura. Que legal. Que é muito importante. Então, no momento que a gente pega as chaves do nosso imóvel, principalmente quando a gente fala de apartamento, ou até mesmo na construção da casa, quando você vai pegar e vem a parte do financiamento, ou se você não vai financiar, aquela burocracia ou do se Brasil. você não vai financiar, você quitou o seu imóvel, você despendeu de um investimento alto ali, e muitas das vezes você tem aquele investimento para chave, menor para fazer a reforma, para fazer o mobiliário, toda a decoração. Então, a Delano Anália Franco, ela tem esse modelo de negócio que é muito bacana, que é a venda futura. Então, um ano antes de você receber, procura a gente, manda a sua planta, a gente desenvolve o projeto, e aí você consegue já pagando em parcelas, 10 pagamentos, 12 pagamentos, enfim. E aí a vantagem que você não tem os juros do negócio, porque infelizmente você está antecipando, nós flexibilizamos a forma de pagamento, e você vai ter ali de um ano depois o seu mobiliário entregue e o seu fluxo financeiro muito melhor para fazer a sua obra, e então a decoração. Olha aí, gente, diferencial, fica a dica. É verdade. Então, fala pra gente, o que você acha, o que vocês estão esperando, né, como lojista, pós-pandemia? Quais são as estratégias para o segundo semestre? E uma coisa que eu vejo também, todo mundo quer reformar a casa pro Natal. É verdade. Só que o Natal foi antecipado esse ano. É verdade. Então, assim, como que a gente pode fazer? O que você dá de dica para essa pessoa que tem dúvida se ela vai até a loja ou não, para já começar a pensar nesse imóvel planejado, para não deixar tudo pro final do ano, né? Porque todo mundo vai querer tudo pro final do ano, porque o primeiro semestre foi praticamente congelado, né? Todo mundo teve que parar para refletir em algum momento, em alguma área da sua vida. Então, retomando esse fôlego, nesse segundo semestre aí a gente ainda tem 6 meses para viver bastante coisa, para recuperar tudo que ficou em stand-by. Então, qual que é a sua dica como lojista para que essa pessoa possa já se programar e já ir até vocês? É muito importante, o segundo semestre, praticamente daqui uma semana, inicia julho.
Então você que ainda está com receio de ir para a rua, mesmo nos horários permitidos, é muito importante, contem com a Delano Nália Franco. A gente tem um canal online, tá? Então vai pelo Instagram, pelos nossos e-mails, pelo nosso site, Delano Nália Franco, @Delano Nália Franco ou delanonaliafranco.com.br. São os 2 principais canais. A gente consegue dar todo o atendimento consultivo. Tá. E quantas amostras? Como que a gente faz para aprovar a cor do móvel? A gente tem um formato delivery. Legal. Que é bem legal, a gente manda para vocês. Kitzinho, né? A gente manda o consultor também até vocês, se for necessário. Nós nos deslocamos, né? E você também que quer ir, naturalmente, nós estamos com atendimento nos horários agendados. A loja está funcionando, as lojas vêm funcionando das 11 entre o horário permitido, né? Entre 11 e 15 horas ou às 13 e 17. Legal. Então, como se programar e se planejar para o Natal? O nosso negócio Móveis Planejados, você precisa de um planejamento de pelo menos de 60 a 90 dias antes da chegada de qualquer momento que seja, né? Só abrindo aspas aqui, pessoal, lembrando então que a gente falou sobre projetos, depois sobre obras, depois a gente falou sobre revestimentos, então tem todo um processo até a gente chegar nos móveis planejados. Não adianta você querer simplesmente tirar o seu armário e colocar outro, porque às vezes tem ali alguma infiltração, rebocar a parede, deixar tudo bonitinho, prontinho para receber, né? Então pensar em todo esse processo, seguindo aqui o que a gente tem falado no Arquiobras. Então, os móveis planejados, ele tem que estar com toda a base preparada para ser recebido, né? Então, pode continuar, mas só queria abrir essa aspas, que eu acho importante. Não, é muito importante mesmo, né? Até ponto de elétrica, hidráulica, tem que estar tudo pronto. É verdade. Quando a gente pensa assim, simples, eu quero mudar a minha sala da minha casa, eu quero fazer um home novo. É simples, eu tiro o que eu tenho e coloco só uma televisão. Mas às vezes a gente não se programa e o fio fica aparente. E quando a gente fala do mobiliário planejado, a gente tem que planejar em todos os canais e todos os sentidos, né? Exatamente. Então é muito importante esse planejamento mesmo. Então a gente estava falando sobre os prazos de Natal agora, final do ano. Você tem que pensar, eu quero receber o meu móvel em dezembro. Então você tem que efetivar o seu contrato de 60 a 90 dias antes. Tá? Para o final do ano, pro mercado em geral, existem as férias coletivas. Então a gente normalmente, esse ano é um ano atípico, então provavelmente isso deve se esticar, a gente ainda não sabe como vai ser o comportamento até lá no final do ano. Verdade. Mas normalmente a gente para ali entre 15 de dezembro e retomamos na primeira semana de janeiro. Então se você está pensando, eu quero um mobiliário planejado, eu tenho que procurar aquilo em agosto, setembro, para que todo o nosso processo, como a gente comentou, de medição, projeto final, projeto técnico, toda a elaboração dos detalhes, todo o zelo e o cuidado que nós temos enquanto marca, para que você receba aquilo tudo 100% de forma correta lá no final de novembro e dezembro. Então a gente tem um planejamento entre 60 e 90 dias. É muito importante você ter essa referência. Legal. Então, pensando um pouco não só no cliente final, mas no profissional, né? Nos arquimigos, que eu sempre chamo. Que legal. Como que a gente pode... Que dica que você dá? Ou como que esse profissional, assim como eu, um dia cheguei na loja, fui super bem atendida e continuo passando meus clientes para vocês. Como que esse profissional, ele pode chegar até vocês? E como que funciona o relacionamento com esse profissional? Porque vale a pena também a gente falar disso. Tem bastante ouvinte aí que são arquitetos, engenheiros e profissionais da área. Muito legal a pergunta, Paloma. A Delano Nália Franco, nós temos um formato de trabalho onde eu gosto de trabalhar muito com arquitetos jovens, com profissionais jovens, design de interiores, enfim. Todos esses profissionais recém-formados, 2, 3, 5 anos de formação, a gente tem todo um trabalho consultivo, né, para entregar sobre o que o mobiliário planejado, sobre o que o mercado em geral tem para oferecer. Então o canal de acesso para nós, ele continua o Insta e o site, que são os principais canais, e nós temos internamente um profissional exclusivo, dedicado para o atendimento com os profissionais. Que legal. Tá? Aliás, o nome dela é Andréia, deve estar ouvindo a gente. E a gente tem, então, como eu estava dizendo, essa consultoria direta. E vocês, fica aqui o convite para conhecer a Delano Nália Franco. Dentro da loja, nós temos como se fosse uma base mesmo, um coworking.
exclusivo para receber os profissionais. Gente, eu já usei, hein? Fica a Tá? dica. É muito bom Então- ter um cafezinho Mara lá. E um pão de queijo. É verdade. Então, se vocês precisarem, inclusive, um espaço, eu preciso de um coworking, eu preciso de atender o meu consumidor. Tem muita gente trabalhando de casa, então agora é um bom momento, né? A parte do home office, então, olha, eu não sei aonde eu vou atender o meu consumidor, então fica a dica e o convite, tudo com agendamento, Tá. junto com a Andrea, que é a nossa profissional, ou Aham. comigo mesmo, que faço parte, literalmente, de chão de loja, eu gosto de vivenciar tudo isso. Então, você tem uma sala exclusiva com um projetor, com um notebook, tudo que você precisar para atender o seu consumidor lá dentro. De uma Olha aí, forma, gente, que legal. de uma forma extremamente tranquila, de uma forma, então, unilateral. Eu acho que essa é a palavra principal. Não é porque você vai levar o seu cliente dentro da Delano Anália Franco que você tenha que se sentir na obrigação com a Delano Anália Franco. Eu acho que esse é o nosso principal É diferencial. um relacionamento, É um canal de né? Que é entrada. algo que eu prezo muito. É um canal de entrada, então a gente presta também demais isso. Então fica aí a dica, você profissional, desde o profissional jovem ao profissional maduro, que não tem o seu próprio escritório, que isso não é que porque você não tem o escritório que você não tem sucesso. Pelo contrário, hoje o não ter escritório é uma forma inteligente também de lidar. Sim. Questão de estratégia e posicionamento de mercado. Exatamente. Né? Então, conta com a Delano Anália, a gente tem essa postura profissional para dar todo o atendimento para o seu consumidor e usa a nossa estrutura, com certeza vai ser um prazer receber todos. Legal. Já pra gente encerrar, uma pergunta que não quer calar, que os nossos ouvintes sempre querem saber: valores. Qual que é o ticket médio aí em relação a uma cozinha, um apartamento que hoje está saindo bastante, um estúdio ou até 60 mais quadrados que cabe uma família confortável? Tá. Conta pra gente. Tá. Quando a gente fala de valores, nós desmistificamos isso, né? O mobiliário planejado, a Delano em especial, a gente tem um ticket médio e um valor agregado para alto padrão, que é o nosso produto, que é a forma que a gente... Público, né, que é o vocês público trabalham. que nós trabalhamos, é o nosso posicionamento, isso é muito importante. Porém, a gente tem uma coisa muito importante que é a nossa raiz. Entender de onde nós viemos e a possibilidade de atender todos os consumidores, tá? Então, nós temos desde acabamentos de alto luxo, como nós temos acabamentos texturizados unicolores, que a gente consegue fazer projetos com uma variação de investimento Que atende que também. atende a grande maioria do nosso público de médio e alto padrão. Quando a gente fala de valores, a Delano Anália, a gente tem uma referência interna que a gente vai variar entre R$ 1.200 a R$ 2.000 pelo metro quadrado do ambiente. Tá. E não do mobiliário que vai ser colocado. Sim. Então, eu tenho um ambiente de 50 metros quadrados, a gente vai variar entre R$ 1.200 a R$ 2.000, dependendo isso mesmo, do acabamento gente, é o que preço você de vai mercado, colocar. Tá, gente? né? Vocês que não entendem nada de valores, fica a dica, tá dentro, é então isso é mesmo. super acessível. Aliás, nós temos neste momento, então, nós criamos uma forma de pagamento em 10 vezes sem juros. Olha, que Então, legal. você vem negociar com a gente vai te dar essa oportunidade, a gente vai negociar preço à vista e eu abro a possibilidade para pagamento em 10 vezes. E não só isso, um principal diferencial atual da marca é o prazo de pagamento. Então, você não precisa me dar nenhum dinheiro agora e vai começar a pagar para mim só daqui 90 dias. Nossa. Então, em 90 dias, lembrando que a gente falou que o nosso planejamento é entre 60 e 90, Sim. Quando para você entregar, praticamente receber, já vai praticamente estar quando você já recebeu a tua mercadoria, que é então quando você vai começar a pagar. Então, procura a Delano Anália Franco, a gente tem uma negociação super especial, buscada pela Paloma para nós, 10 vezes sem juros, primeiro pagamento para 90 dias. Gente, gostaria muito de agradecer, Mamute, sua presença aqui foi incrível. Muitos esclarecimentos, assim, pertinentes, né, pra gente como profissional e consumidor final. Queria que você deixasse suas considerações finais, os contatos da loja e o que mais você quiser comentar. Eu fico muito feliz mais uma vez pelo convite. É muito importante a gente passar um pouco do nosso conhecimento. Sim. Então, gente, sigam Delano Anália Franco, @Delano Anália Franco. Instagram é o principal canal, então hoje a gente fala de WhatsApp, então a gente vai ter o WhatsApp, acessem o site, vocês vão ter todos os nossos contatos via WhatsApp, solicitação de orçamento, solicitação para, quando a gente falou aqui dos profissionais, conhecer um pouco mais da marca, tá? Endereço da loja. Eu vou passar. Rua Eleonora Sintra, número 286, São Paulo.
Então podem procurar a gente, o telefone é o 2671-9080, que é o telefone direto também de WhatsApp, é o telefone fixo, mas também te leva para o WhatsApp. E procurem a gente consegue entregar toda a consultoria necessária para o mobiliário planejado, e não só para o mobiliário planejado, como eu falei anteriormente, os profissionais eles estão capacitados a te dar toda a consultoria em geral. Sobre mercado, muito rápido, realmente, nós estamos com o nosso horário já avançado, eu sei. Gente, a gente gosta de falar. É verdade, a gente gosta de falar. Quando você coloca um empresário, um profissional, um arquiteto, vamos até Vai amanhã embora. sem dúvida nenhuma. Se cuidem. A Delana Nália Franco se solidariza com tudo que está acontecendo. A Que Projeto também. A Que Projeto também, eu não tenho dúvida disso. E como todos os outros grandes amigos que a gente tem, não só, inclusive outros colegas de marca de imobiliário, eu sei que isso eles fazem com muita presteza. Então, gente, se cuida. Mas não deixe a sua casa de lado. É verdade. Vamos procurar a Delana Nália Franco, que a gente tem bastante para poder entregar e auxiliar vocês. Eu mesmo peguei o Covid. Aliás, eu brinco que ele me pegou, né? Eu não queria pegar verdade, ele. Já fazem né? mais de 90 dias. Sim. E eu não deixei isso parar a minha vida. Na verdade, eu mudei as prioridades. Sim. Por isso que eu tô aqui dando esse espaço para todo mundo, pra gente compartilhar e trocar figurinha. Muito obrigada. Gente, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com Arquiobras. Até já. Agora, na Guardiã da Notícia, Arquiobras, com Paloma Bedani. Arquitetura, urbanismo, design de interiores. Arquiobras. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Para você ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Agora, na Guardiã da Notícia, Arquiobras, com Paloma Bedani. Arquitetura, urbanismo, design de interiores. Arquiobras. Estamos de volta, então, dando continuidade à nossa programação no Arquiobras. Agora com o engenheiro Nelson, ele que atua aí mais de 40 anos com prefeitura e tudo mais, engenheiro de campo também.
Boa tarde, Nelson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela deferência de sempre te convidar. Estaremos sempre presentes. Nelson, conta pra gente como que tá a retomada aí das prefeituras com processos. E o que eu queria também conversar bastante com você, os nossos ouvintes e os nossos clientes têm muita dúvida no que é um processo de prefeitura, porque eu faço o projeto, mas são coisas distintas que uma caminha junto com a outra. Então, o projeto faz parte de um processo que é analisado pela prefeitura. Conta um pouquinho pra gente de como que funciona isso e para que serve. Bom, todas as prefeituras têm um código de obra. Nesse código de obra existem restrições em função do que vai ser construído. Vamos falar por Mauá. Mauá, o código de obra, você tem que fazer o desenho do projeto, que é diferente do executivo. É um projeto para aprovação com recursos, tudo. E nisso daí, pedir aprovação, tem que ter um engenheiro ou um arquiteto responsável. O maior defeito que o pessoal reclama de a demora de aprovação é que o pessoal faz errado. Uma RT ou uma RRT, o profissional assina e o proprietário não. Já é um erro. Tem que assinar. Tem que assinar. Na hora de fazer a planta, tem um quadro de áreas onde você discrimina o nome do proprietário, endereço, quadra, lote, tudo. E não está de acordo com ou a escritura ou o contrato. Então, por Mauá, eu fiz um levantamento. Burocracia, né? Burocracia que o profissional deixa a desejar. Errinhos besta, mas esses errinhos besta comprometem a aprovação de uma planta. Por isso que muito reclamam de Mauá que a demora. Não é a demora da fiscalização ou da aprovação, é demora do profissional corrigir esses erros. Entendi. Mas você acha também que não falta um pouco de informação para o profissional? Eu, por exemplo, como profissional, vou falar por mim. Eu nunca tive acesso ao site do CAL, ao CREA, antes de me formar. Eu tive acesso porque um chefe meu era sobrecarregado e ele falava para mim, senta aqui que eu vou te ensinar. Se vira nos 30. Eu acho que a maioria das pessoas funciona assim, né? Eu não sei de nenhum curso ou de algum tutorial que de repente ensine essas pessoas. Porque no site do CAL, por exemplo, tem lá um passo a passo, mas é muito complexo para alguém que nunca viu. Então, como que a gente pode facilitar a vida desse profissional para que não aconteçam mais esses erros? Na semana passada eu comentei com você que há 2 anos atrás, eu, um outro engenheiro de Santo André, engenheiro André, e mais hoje o chefe da fiscalização do CREA ABC, o Rubens, nós começamos a ir nas faculdades. Eu lembro. No primeiro ano e no último. No primeiro dizer o que é a engenharia e no último falar quais são os deveres e o que o profissional tinha que fazer. Legal. Só que não foi para frente. Como é que eu vou falar? A instituição tem um bloqueio, você sente? Não, a instituição, o que ele quer? Ele quer um estudante e arrecadar. Infelizmente é assim. Só que não dá continuidade pós-formando. É verdade. Não, abandona. Isso é totalmente. Não, tem aula prática. Não é a aula prática do dia a dia. O que você aprende na faculdade, muitas vezes na obra, é completamente diferente. Totalmente diferente. Então, o meu filho, quando fez estágio comigo, depois que ele formou, pai, eu aprendi com você uma coisa que na faculdade não aprendia. Então, é um erro gravíssimo. Sim. Também não vou dizer que seja um erro do CREA ou do CAL. Teria que fazer, nós temos acho que 4, 5 faculdades na região, de ter essas palestras. Esse olhar, né? Essas palestras. Nós começamos, só que não conseguimos dar continuidade. É uma coisa que eu brigo para poder ter continuidade. Entendi. Mas não abre mão disso não, que eu acho que todo mundo precisa. Vamos dar prosseguimento. Então, quais são os documentos do imóvel que o cliente precisa para dar entrada num processo? A planta, propriamente dita, com delimitação. Gente, se você não tiver planta, eu faço. Fica a dica aqui, @Projeto Arquitetura. Eu não faço. Um erro gravíssimo que eu vejo em alguns locais, por fazer parte de ser inspetor pelo CREA, então a gente anda o Estado e às vezes o Brasil, alguns eventos. Tem algumas cidades que você faz o contorno da construção. Você não fala onde é que é banheiro, onde é que é quarto. Eu acho que o certo era isso daí. Precisaria, né? Não precisa a distribuição interna. Tá. O certo seria não ter a distribuição interna, ter os recursos compatíveis com o código de obra. Por quê? Gabarito de altura, né? Se você é responsável, você está sendo responsável por uma divisão interna. Então, pelo que acontece ali dentro. Então, necessariamente, eu acho que não precisa. É uma coisa que muitas prefeituras não querem. Entendi. Quer saber tudo o que está acontecendo ali dentro. E é uma coisa tão insignificante na planta, que se existe um responsável, ele tem que arcar com a responsabilidade. Dele. E se você fizer só o contorno, você elimina um monte de comuniques.
Verdade. Comunique-se, um assunto polêmico. Conta pra gente o que é e pra que serve. O Comunique-se... Só pra atrasar a nossa vida, gente, mas... para atrasar o profissional na aprovação. É erros. Tá. Quando você faz da entrada numa documentação, você tem que fazer o projeto, você tem que ter xerox do IPTU, xerox do contrato ou escritura. E tudo isso daí tem que bater dados. Tá. Tem lugares onde que você tem o IPTU é diferente do que está na escritura. E você tem essas besteirinhas aonde que atrapalha a vida do profissional, mais ainda a vida do proprietário. Porque a demora na aprovação hoje é ruim. O cara deixa de, como é que eu vou falar? Deixa de investir. É uma burocracia que, infelizmente, tem que ter por falta de conhecimento. Você acabou de falar do profissional recém-formado. Entendi. Então, só retomando aqui, a pessoa precisa da planta e de alguns documentos pessoais e do imóvel para dar entrada. Como que é feita essa entrada? É pelo site? É presencialmente? Ou depende de cada regional? Depende de cada prefeitura. Tem prefeitura que você faz online. Tá. E tem umas ainda que não está nesse nível, ainda tem que ser presencial. Que é mais analógica. Que é presencial. Tá. E depois disso, se tiver algum documento errado, eles emitem esse comunique-se avisando que precisa de alguma revisão. Uma revisão. Geralmente é o profissional que assinou que vai saber o que precisa, qual o documento o que ele precisa corrigir. Tá bom. O comunique-se é só a prefeitura que pode emitir ou algum outro órgão público também pode? Dependendo de que tipo de construção, você tem que ser CETESB, Implaza, um monte de órgãos que dependendo do tipo de planta que você faz, não é planta de construção, loteamento, então são outros órgãos que dão também. Que a gente trabalha junto. Trabalha em conjunto. Legal, por e isso Pode falar. A gente dependendo se é um loteamento, depende de outros órgãos para aprovação. Tá. E por isso que a gente realmente deixa aqui os nossos contatos, porque precisa de ajuda de profissional para fazer toda essa papelada, essa documentação, dentro das normas, né, de que tudo isso acontece. Burocracia. Demais. E precisa de alguém como responsável técnico. Por isso que o nosso nome dessa parte é Desburocratizando. Fala um pouco pra gente como que era o prazo antes da pandemia, né, desses processos, aqui, por exemplo, do ABC, que você está mais atuante, e como que está agora? O prazo, voltando a falar, não criticando o profissional, erros, aí cada vez que tem um erro é um comunique-se, aí vai para a pessoa analisar. Até quantos comuniques pode ser? Não tem assim, não tem até limite? quantos, mas o certo é não ter. Sim. Se a pessoa que está fazendo o projeto quer tratar bem o proprietário, que todo mundo fala que o proprietário é o maior prejudicado. Então teria que não ter comuniques para agilizar. Todo mundo quer construir, quer facilitar. Hoje, o que está acontecendo? As prefeituras, que se não me falha a memória, voltaram a partir de segunda-feira passada. Legal. Com restrição de horários. Não sei se é das 10 às 2 ao público. Tá. Uma coisa que aconteceu comigo, como profissional, eu posso dizer que existe uma barreira entre os profissionais de arquitetura interiores e os profissionais que prestam esse tipo de serviço. Eu tive um projeto que eu precisava de aprovação, fui até a prefeitura, agendei, né? Fui até a prefeitura conversar com a profissional, que no caso é uma servidora pública, arquiteta, já está lá há mais de 25 anos, e ela virou para mim alguma coisa que eu perguntei, que eu não lembro agora, que eu realmente não sabia. Não, mas você tem que saber disso. Aí eu virei para ela e falei assim, você sabe combinar tapete com a cortina? Ela falou, não sei. Eu falei, então, eu também não sei. São coisas que eu acho que a gente tem que caminhar junto, né? E eu vejo que tem, assim, uma rincha. Então, assim, gente, eu gostaria que isso daqui pra frente pudesse ser mais driblado de uma forma melhor para facilitar a vida daquele proprietário, porque todo mundo ali está trabalhando pro sonho da casa própria e não transformar isso num pesadelo, né? Mas que pode ser mais leve. Eu acho que a gente, juntos, a gente vai mais longe, né? Eu sinto que tem uma barreira, assim, dos profissionais, às vezes uma má vontade, a gente vai no balcão, a pessoa nem olha na nossa cara. Então, eu acho que falta até um pouco de respeito. Não sei se as pessoas também estão de saco cheio de como é o processo, né? Então, eu acho que como profissional estando do outro lado, eu acho que a gente pode trazer essa proximidade. E fica aqui a dica, gente, vamos tomar um café com a gente. O problema maior é que tem certas prefeituras que quem analisa não é o profissional da área. É um que de carreira que está 10, 15, 30 anos. Esse é um. Eu falo porque eu não sou concursado, eu sou comissionado. Então, dependendo do grupo político que assume a prefeitura, eu entro também. É errado, mas
mas sou um daqueles que falam o português, resolve. Funciona assim, né? Funciona. Só que a maioria do concursado profissional, ou arquiteto, ou engenheiro, ele não se preocupa em atualizar, não se preocupa em fazer curso. Sou funcionário, só fica ali no arroz dia feijão, 5, né? Dia 20, ou dia 30 e dia 15 recebe o salário, não se procura Nem se sabe. aperfeiçoar, e outra, nunca Se teve, atualizar. e nunca teve do outro lado. Verdade. Eu já tive de 3 lados. Verdade. Prefeitura, dono de consultora e ser responsável por consultora. Então, a gente sabe o os olhar, erros. né? Muda. E, infelizmente, o profissional não tem essa visão. E ele também não está em campo, ele não sabe as necessidades ali. Por exemplo, mas saber a sabe. norma diz que não, tal. saber sabe. É que ele não tem a boa vontade. É isso. Eu sempre falo, quando eu entro no órgão público, o munícipe vem reclamar, tem que resolver. Que um munícipe saindo resolvido é um problema a menos para o prefeito. Só que o concursado, não vou dizer todos, mas uns não estão nem aí. Sou concursado, não pode fazer nada comigo. É um erro como é que eu vou falar? Negócio de trabalho. Então teria que mudar um pouco também. Verdade. Mudando um pouco de assunto, fala um pouco pra gente do curso de perícia para os profissionais registrados no CREA. Como que vai ser? Nós vamos fazer em parceria a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá, junto com o CREA, dia 3, é uma sexta-feira, dia 10 é uma outra sexta-feira, das 18 a 21 horas. São 2 sextas-feiras? São 2 sextas-feiras, 3 e 10. E das 18 a 21 horas. E dia 4 e dia 11, que é um sábado, das 9 às 16. É aberto para todos os profissionais? A gente está distribuindo um link, dando prioridade para um curso de tal relevância, primeiro, nesse momento, para o profissional de Mauá. Tá. Aí a Laís, que é a secretária da associação, ela está distribuindo. Inclusive, você foi convidada a participar. Então, a gente está fazendo o quê? Com que, primeiro, a gente valorize o profissional de Mauá. Regional. E depois, como que esse profissional vai ter acesso ao curso com esse link? Você já faz a inscrição e no dia você já vai estar plugado, se não me engano, na plataforma Zoom. Tá. Nós já fizemos no passado. Você já está. Você pode interagir, fazer perguntas. E onde que está esse link para o nosso ouvinte conseguir se cadastrar? Assim que for liberado fora do pessoal de Mauá, vai estar na nossa plataforma, que seria a ASEAN, que está no Face ou no Instagram. Tá bom, então. Nelson, se quiser deixar suas considerações finais, gostaria de agradecer sua presença, mais uma sexta-feira juntos. Mais uma, agora obrigada. melhorando porque está chovendo. Verdade. E é melhor para a poluição e melhor para o consumo de água. Verdade, só espero que não atrase nossas obras. Não, isso vai atrasar, Mas faz parte, muito obrigada. Essa foi o Arquiobras, mais uma sexta-feira, então semana que vem estaremos aqui dando continuidade no nosso programa. Toda sexta-feira às 13 horas, falando de arquitetura, decoração, interiores, e semana que vem tem mais uma novidade. Obrigada a todos, obrigada Nelson, bom final de semana. Aguardiando a notícia. 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 Aguardiando a notícia.